Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Será mesmo que foi Deus que proibiu o divórcio? Muitas pessoas vivem aí, né, nas religiões, principalmente essas mais tradicionais, né? Essas mais caducas e velhas, né? Essas mais fanáticas. O pessoal vive na escravidão do casamento por uma vida toda. Porque os líderes dizem, não, foi Deus que falou. Eles pegam versículos soltos e falam, foi Deus que mandou não se separar. Não pode haver o divórcio. E aí as pessoas vivem aí na escravidão, pessoas sendo judiadas, né? Vivem sob chicote, porque frequentam um templo, um local de fraude, uma sinagoga e que está debaixo das leis dadas a Moisés, e realmente Moisés disse acerca do divórcio. Mas eu procurei algo em algum lugar que foi Deus falando, a gente não acha. Será mesmo que foi Deus que proibiu o divórcio? Vamos ler aqui. Mateus 19, versículo 3 ao 6, no texto da Nova Almeida Atualizada. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? De antemão já aviso. Yeshua, ou Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei. Jesus de Nazaré veio para os judeus, para os perdidos da casa de Israel. Jesus de Nazaré não veio para nós, gentios. De antemão já aviso isso. E o fim daquilo que Jesus veio cumprir, terminou nele, no Cristo. O fim da lei foi Cristo. Dá para te adiantar, tá? Jesus respondeu aos fariseus, aos líderes religiosos: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher, e que disse, preste atenção aqui no que está escrito, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Deixa eu colocar aqui, ver se eu acho alguma referência falando sobre isso em Gênesis. Fala alguma coisa em Provérbio, Malaquias. Tá. Então, no início aqui, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, aqui parece, dá a impressão que Jesus estava falando que Deus havia falado, né? Vou ler novamente. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Nesse último aqui, a gente vê que foi palavra de Jesus, não ele falando que Deus disse. Só que no versículo emendando 4 e 5, dá a impressão que Jesus estava falando que Deus mandou. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher e que disse... Agora vamos ver aqui nessa referência, em Gênesis 2, 24. Na verdade, eu vou ler do 18 ao 25. Vamos ver se Deus realmente falou isso. Será que foi Deus que falou, proibindo o divórcio? O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Só lembrando que essa fábula de Moisés, esse Deus aqui no Jardim do Éden, ele tinha duas perninhas, tá? Ele andava e ele não sabia onde estava Adão e Eva escondido. Não sabia. Só para te lembrar isso. Tá? E nós sabemos que o próprio Jesus disse que Deus, ele é espírito. Sendo espírito, ele é onipotente, onisciente e onipresente. E Deus não é mutável. Deus não mudou do início para cá. O Criador é espírito, sempre foi. O reino dele é espiritual. Mas lá no Éden,
segundo a fábula de Moisés, a historinha de Moisés, Deus andava e não sabia onde que as pessoas se escondiam. O Senhor Deus disse ainda, sabe por que eu fico falando essas coisinhas para você, jogando essas pulgas atrás da orelha? Para você estudar, para você deixar de ser doutrinado por homens, para você deixar de ser guiado por lobos. Então eu fico jogando essas pulgas atrás da sua orelha para você procurar. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Em Eclesiastes 12:7 diz que o homem veio do pó e ao pó voltará. Mas aqui está falando que foi tirada uma costelinha. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. 23. E o homem disse, esta afinal é... Olha aqui. E o homem disse... Gente, não é Deus que falou. Aqui Moisés estava relatando e o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui está a chave, a pegadinha do malandro. Foi Deus que falou que os dois se tornavam uma carne ou foi Adão? Foi o homem. E o homem disse, não é e ao homem foi dito, não. E o homem disse, Adão falou. Mas voltando lá, aparece como? Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e unirá tornando sua carne. Eu começo a ficar nervoso, sabe, gente? Porque está escrito. Só que as pessoas, para escravizar a maldita religião, os malditos pregadores para escravizar as coitadinhas, para elas ficarem sendo judiadas, sendo humilhadas, sendo pisadas por esses maridos ladrões, mercenários, estelionatários. Eles não têm um mínimo. Esses pregadores são perversos. São cruéis demais. São desgraçados demais. Eles não perdem um minuto para estudar, para falar a verdade. Porque você não acha que a teologia sabe disso? Claro que a teologia sabe. Mas a teologia é uma escola de bandido. A teologia é uma escola de estelionatários. A teologia ensina a fraude, a manobra, a manipulação. A teologia é o professor para os líderes transformar as pessoas em marionetes, em fantoches. A teologia nunca leu isso? Quantos anos tem essa desgraça dessa teologia? Aonde está escrito, conferindo nos escritos bíblicos, que foi Deus que falou a respeito disso? Eu começo a ficar nervoso, gente. Porque esses caras são perversos demais. Eles são desgraçados demais. Uma pessoa desgraçada é uma pessoa sem a graça, tá? Desgraçado. Sem a graça. Não tem nada que demoníaco, não é nada disso. Não. As pessoas, oh, minha finada avó fazia o sinal do não sei o quê. Oh, não fala desgraçado. Oh, tadinha. Morreu com câncer sequinha que só nem os ossos estavam. Adoradora, ela tinha uma bichona preta daquela, você sabe qual que acende vela e todo dia, 2 dias, ela tinha uma bicha daquela de mais de 1 metro no quarto.
Meu finado vô morreu com câncer, morreu terrível, justamente no quarto onde tinha aquela bicha preta. Ela morreu só pele e osso, câncer. Tia minha morreu com câncer lá. Tio meu morreu numa situação terrível. E aonde está essa imagem que podia ter tocado fogo, jogado no buraco, feito igual aquele cão guloso, o Sérgio Helder, naquela época, que só deu um toquezinho lá. Né? Naquela época eu fazia parte da sinagoga do Morcegão, viu? Tinha que ter que destruído. Não, tá na casa de um primo meu. Ele mandou restaurar todinha a imagem e tá lá. Não vou nem falar o que aconteceu esse tempo atrás. Já aconteceu tanta desgraça na vida desse meu primo. Não vou nem falar nada porque de repente ele assiste um vídeo desse e fica chateado, então não vou nem falar. Tá na casa dele. A imundícia. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Vou ler de novo lá. Se estiver cansativo para você, coma menos. Olha aqui, ó. Vamos ver. Onde que é que foi falado? Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono. Aqui, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e esse adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Aqui fala, então o Senhor Deus. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Veja o 23. E o homem disse, não é e ao homem foi dito. Não. Deixa eu mudar isso aqui na Bíblia Sefer, que é a Bíblia hebraica, para ver se... Aqui, ó, Bíblia hebraica Sefer. Vamos ver, às vezes está nesse aqui. E o eterno Deus fez da costela que tinha tomado do homem uma mulher e a trouxe para o homem. E o homem disse, esta não é está, não tem acento. Esta aqui é osso dos meus ossos. Então quem estava falando isso era Adão, não era Deus, não era o eterno. E esta aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada de mulher, Isha, porque do homem Ishi foi tomada. Portanto, o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e assim serão como uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, mas não se envergonhavam. Então, o que você acha? Então, até na Bíblia serve. Na Bíblia de Jerusalém, eu estou com um trem aqui, eu acho que deve ser o Gramunhão que está aqui me atrapalhando. Na Bíblia de Jerusalém, 2002, então o homem exclamou, esta sim é osso dos meus. Também o homem exclamou na King James fiel. Olha aqui, a King James é mais clara aí. E Adão disse, esta agora é osso dos meus ossos. Hã? Aonde é, meu Deus, que está escrito que foi Deus que falou isso? Hã? Como está aqui? Como está falando... Esse negócio de azul aqui, isso é lixo, tá? Esses estudos deles aí eu não perco tempo, não. Tem coisas que se aproveita, mas a maioria é lixo. Então, não foi Deus, vocês leram que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher e que disse, tá? Então, Deus não foi Deus que falou coisíssima nenhuma. Com certeza, essa palavrinha que disse foi acrescentada por algum romano, por algum copista na hora que estava lá copiando, porque naquela época não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, não tinha máquina de xerox, nem mimeógrafo, não tinha nada disso, então o copista estava ali, e às vezes colocou isso aqui. Eu prefiro acreditar que quem colocou isso aqui foi os romanos. Uma palavrinha dessa daqui escraviza as coitadinhas que estão caindo debaixo do chicote, apanhando desses pregadores, e a mulher quer fugir deles, quer sair fora das garras desses desgraçados. Aí ele fala, não pode, porque Deus falou. Aí vai lá e lê isso aqui. Aí a coitadinha humilde, sem ter conhecimento nenhum, porque segundo a religião, principalmente as tradicionais, mulher não pode nem questionar, porque eles vão lá em Paulo, porque Paulo falou que a mulher não devia nem fazer pergunta nenhuma dentro da igreja lá, como eles se reuniam para a igreja. Paulo, gente,
Por isso que eu sempre falo, Jesus de Nazaré não foi religioso. Paulo foi religioso. Muitas dessas doutrinas malditas que tem por aí veio de Paulo. Muitos costumes veio de Paulo. Porque Paulo foi fariseu. Paulo foi um mestre do farisaísmo. Então, muitas coisas da lei estavam entranhadas na mente de Paulo. Olha aqui o que ele fala, Paulo, ó, 1 Coríntios 7, 10 a 11. Olha aqui. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Olha aqui. Aos casados ordeno, não eu, mas o... Paulo, aonde é, Paulo, que você achou isso? Tem várias referências, deixa eu ver isso aqui, onde que está. Marcos 10, 12. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Tá, ele achou isso aqui, mas do que tem? Vamos ler isso aqui, que fala a respeito do divórcio. Vamos ler isso aqui. Marcos 10, do 1 em diante. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando, é lícito que o marido repudiar ou divorciar sua mulher? E Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Veio aqui, pronto, aqui já está falando que foi Moisés. Moisés que era o Deus dos judeus. Moisés que era o diabo, Moisés que era o acusador, porque diabo significa acusador. Diabo nunca teve chifre, cauda, nada. Diabo é adjetivo para um adversário, um inimigo, um mentiroso, um traidor e um acusador. Então, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai, sua mãe unirá a mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que não mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram. Quem repudiar a sua mulher e casar com outro, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Bom, então aqui... Paulo aqui, aos casados ordena, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então aqui Paulo estava usando palavras de Jesus. Mas os escritos de Jesus não estavam ainda publicados na época de Paulo. Olha aqui, olha onde você vai pegando as maracutaias, onde você vai pegando os acréscimos. Quem escreveu isso aqui, ele já tinha em mãos os escritos de Jesus, ali de Marcos 10, né? Que foi a referência aqui? Não, de Marcos aqui, né? Aqui, é de Marcos 10, 12. Aí, ele coloca como... Só que nessa época, Paulo descia era um chicote. Paulo perseguia os cristãos. Paulo descia chibata neles. Não sei nem se nos dias de Jesus Paulo já estava em idade de estar no ser guarda. Eu acho que não. Acho que ainda era um adolescentão na época de Jesus. Aí foi que depois que Jesus... Não, mas quando Jesus falou isso foi entre o ano 30 e 33. Foi isso. Então Paulo já era 19, 20, 21 anos, mais ou menos ali. Mas Paulo não andou com Jesus, Paulo não aprendeu nada com ele. E esses escritos de Jesus não estavam escritos. Então entende-se que aos casados ordenam, não eu, mas o Senhor, então se referia a Deus, ao Criador. Mas nós lemos lá que o Criador não falou nada de divórcio. Ah, mas foi Moisés. Moisés recebeu um dos mandamentos para fazer isso. Escrito em pedra. Mas o fim da lei foi quem? Quando foi o fim da lei? Porque Paulo aqui estava usando argumentos da lei. Paulo estava usando mandamentos. E esses mandamentos foram dados à nação de Israel. As 12 tribos de Israel. Ou não foi? Porque as leis morais, Deus colocou na consciência desde o início.
Lei moral foi desde o início. Não matar, não roubar, não furtar. Não. E tem mais outros que eu não sei, são 10 mandamentos. Não sei se o adulterar está nisso daí. Mas ele, Deus, não falou lá no início a respeito de divórcio, coisa nenhuma. Claro que não. Isso daí é lei criadas pelos homens. Porque quantas pessoas que você vê, você participa, eu tenho na parente minha, parente meu, que se divorciou, casou, hoje vive espetacularmente bem. Já quando estava com outro marido, a minha irmã era infeliz, era perturbada, tinha insônia, um monte de problema ela tinha, coitada. Um monte de coisa ela tinha na vida dela. Hoje, já faz alguns anos, a mulher se transformou da água para o vinho. Feliz, casada legalmente, tudo direitinho, como manda a lei dos homens. Que Deus nunca criou cartório, Deus nunca criou religião nenhuma para ficar pedindo para ninguém consagrar. Feliz na vida. Gente, afinal de contas, a pessoa só tem uma vida, só tem uma experiência nessa vida. Você tem que ter essa experiência carnal para viver da melhor forma possível, não escravo de ninguém, não escravo de vício, não escravo de religião, não escravo de pornografia, não escravo de carnalidade, nada disso. Nós somos livres para viver sem libertinagem. A mulher casou com um perturbado, um viciado, um cachaceiro e vice-versa. O cara casou com uma pervertida, com uma safada, com uma, desculpa a palavra, com uma sem vergonha, ele tem que picar o pé nas costas e sair fora, meu. Sai fora, bicho. Aí, vou procurar outra. E a mulher, a mesma coisa. Eu não quero você não, seu animal. Eu quero ser feliz nessa vida. Eu só tenho essa vida. Eu não tenho 7 vidas igual a historinha do gato. Aí você vai nos escritos bíblicos, você não vê que Deus não está nem aí para isso. Agora, quando você deixa a sua natureza carnal ficar bagunçando a sua vida espiritual, aí a coisa aperta. Mas aí você vai lá em Paulo, Gálatas 6, 7 e 8, capítulo 6, versículo 7 e 8, Paulo disse: de Deus não se zomba, aquilo que o homem ou a mulher plantar é aquilo que vai colher. A mulher larga do marido e começa pro baile do alalaô, começa com as pornografia, começa com a safadeza, ela vai colher. É a mesma coisa do homem, separou da mulher, agora eu vou viver a levantê. Fica levantê que você vai ver, tanto de disciplina que você vai colher, vai estar na sua carne. Aí é uma questão de moral. Mas você ser escravo de ninguém, de denominação, claro que não. Deus não proibiu o divórcio coisíssima nenhuma. Inclusive, Paulo aqui ainda fala, ó, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. Então, Paulo colocou aqui uma possibilidade. Pode separar, sim, desde que você não fique com fornicação, desde que você não fique com safadeza. Digo eu, conforme sabemos que nós somos filhos de Deus no Espírito e que nessa natureza carnal Deus quer que esse véu, esse meio de transporte do Espírito, vamos colocar assim, ele seja não transgressor. Você não está feliz, você está se sentindo mal, você está sendo escravizado ou escravizada, se separe. Se você achar uma pessoa legal, uma pessoa que te faça feliz, case com ela, vá morar. Gente, casar, primeiro já começa por aí. Casar não é aliança, documento, não. O casar é unir. Desde o início nunca teve cerimônia de casamento. É unir, você está vivendo com a pessoa. Os homens chamam de amaziado, chamam de não sei o que lá.
Casal juntou, uniu as duas pessoas. São felizes, vão ter filhos, vai trabalhar, ter casa, ter vida próspera, um respeitando o outro. Isso é o casamento. Casamento é isso. Agora, se você não tem se a sua mente não é uma mente aberta, se o seu horizonte é um horizonte de trevas, um horizonte de religiosidade, de doutrinas de homens, você tem aqui na sua cabeça. Porque eu vou ter que viver com essa pessoa o resto da minha vida, mesmo eu sendo infeliz, mesmo eu estar sendo judiada por isso. Porque mulher judia de homem também, gente. Às vezes não é no chicote, não, é no psicológico. Eu já conheci pessoas assim. Pessoas que se separou de tanto que a mulher, que nem diz o outro, enxuzava a cabeça do cara, meu. Perturbava a cabeça do cara. O cara separou. O cara tá pra lá hoje feliz, ela tá pra lá hoje enxuzando a cabeça de outro cara e a vida segue. Não é só o homem, não. O homem, não. Tem muitas sargentonas por aí, missionárias por aí, que é isso. Que ficam só enfezando a vida do peão. E aí o cara fica nessa escravidão, porque um cara é o religioso, ele não tem o horizonte aberto, o horizonte dele é todo de trevas, o que ele vê é só escuridão, ele não consegue enxergar um palmo do seu nariz, vai ficar nas trevas. Ah, mas está escrito. Aí você vai procurar onde está escrito, não tem nada escrito, não tem nada. Quem fez o homem, quem fez o planeta, os planetas, os três céus, quem fez o nosso espírito, não fala nada disso. Ele quer que na sua natureza carnal, enquanto ela estiver de pé, enquanto ela estiver viva, que um respeite o outro, que um ame o outro, independente se é um casal, se é um parente, se é um amigo, se é um colega, se é um estranho que você vê por aí, você tem que respeitá-lo, você tem que amá-lo. Esses são os 2 mandamentos. Não tem um mandamento. Jesus disse e Paulo disse que são somente 2 mandamentos que o ser humano, para ser feliz, deve cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a seu próximo como a ti mesmo. São só esses 2. E nesses 2 não está o divórcio, não está o roubo, não tem nada disso. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, a sua natureza carnal não é fraca. A sua natureza carnal é de acordo com o seu espírito. Você está vivendo em espírito, e vivendo em espírito você vai colher as coisas espirituais. Você está amando a Deus, então quando você ama alguém, você se dedica àquela pessoa, você faz tudo para agradar aquela pessoa. Então, se você está amando Deus, você vai evitar de praticar coisas carnais, porque você fala, não vou fazer isso. Porque eu amo muito meu Senhor. E hoje ainda, conhecendo o Evangelho Eterno, sabendo que o Criador está em nosso espírito, sabendo que o templo dele está em nosso espírito, então a gente tenta de todo jeito não viver na transgressão. A verdade é essa. É isso que agrada. É isso que agrada a Deus. Então eu não achei, procurei em Gênesis, não achei onde Deus falou nada disso. Nada disso. 1 Coríntios 7, veja, o próprio Paulo, sabendo que os dias já estavam próximos, que o grande dia do Senhor estava chegando, ele mesmo falou para os casados. 1 Coríntios 7, versículo 28 ao 31. Mas, se você casar, não está pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, olha aqui Paulo, porque a grande tribulação já estava às portas. Paulo e os irmãos daqueles dias já estavam sentindo o cheiro do enxofre, da fumaça e do incêndio que estava chegando em Jerusalém, porque foi prometido que isso se daria no ano de 69 e duraria 13 meses. Como está em Ezequiel 4 e Ezequiel 5. O cerco a Jerusalém durou 390 dias. Então Paulo e os discípulos, os irmãos daquela época, já estavam sentindo que o juiz já estava às portas.
Porque Jesus falou que não passaria daquela geração. Os discípulos, Pedro, Tiago, João, Judas, e André, os que andavam ali, né, Filipe, que andaram com Jesus, eles ouviram ele falar que tudo aconteceria naquela geração, que não passaria daquela geração. Então eles estavam todos preparados para aquela situação. Então Paulo já estava falando. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Então até Paulo mesmo estava falando para os casados, não viver mais como casado. Porque quanto mais eles estivessem enrolados, quanto mais eles estivessem apaixonados, quanto mais eles estivessem fazendo filhos, mais o sofrimento seria grande em Jerusalém. Porque o dia estava se aproximando. Será mesmo que foi Deus quem proibiu o divórcio? Segundo Moisés, constava em um dos 613 mandamentos, preceitos, festividades que Moisés passou ao povo, à nação de Israel. Mas, quando você vai buscar lá no início de tudo em Gênesis, Deus nunca falou nada a respeito do divórcio, de separação. Ele uniu os dois. Não. Quem se une as duas pessoas, sabe por que não é Deus que une um casal? Porque se tudo que Deus faz é perfeito. Se fosse Deus que tivesse unido o casal, unisse o casal, a pessoa mora lá no estado, outro mora em outro estado, aí hoje pelas redes sociais, Deus agora vai colocar um cupido e ele vai unir esses dois, eles vão viver felizes para sempre. Deus uniu esses dois. Não. Você foi unido àquela pessoa pela rede social, você gostou da aparência, você gostou do tom de voz, você gostou da roupa que a pessoa usa, você gostou do aspecto físico daquela pessoa. Aí você casa e vai ser feliz. Mas falar que foi Deus que uniu ali? Não. Se fosse Deus que unisse, então não haveria briga, não haveria separação, não haveria agressão, nada disso. Nada disso. Eu não creio. Eu creio que o ser humano ele tem um livre-arbítrio para casar e para separar. Aí você vê, nessa situação entra o livre-arbítrio. Que Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa. Para ela escolher com quem ela quer casar. Se ela um dia achar por bem separar, é livre-arbítrio dela. Se ela achar por bem separar e começar a frequentar o baile do Alalaô, é livre-arbítrio dela. Ela vai colher. Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Assim eu creio, tá bom? Então eu vou deixar com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. E se você, meu irmão, está sendo escravizado em um casamento e eles estão apontando o dedo para você, usando a lei dada a Moisés para obrigar você a viver com essa pessoa que está judiando de você, usando, lembre-se do que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, porque o fim da lei é Cristo. Então, se você não é um anticristo, como os religiosos são, todo religioso ele é anticristo, porque ele vive Moisés, não vive Cristo. Então, se você é um cristão verdadeiro, se você é um que anda lado a lado com Cristo, nós estamos no Evangelho Eterno, e o Evangelho Eterno é o Deus Espírito. Então, se você é um verdadeiro adorador do Deus Espírito, saiba de uma coisa, você não está debaixo de lei nenhuma. Nada te condena, leia Romanos 8, nada te condena. Nada te condena.
Agora, quando você está dentro de uma religião, você está debaixo da doutrina de Moisés, infelizmente tudo te condena, tudo te acusa. Tá bom? Então, eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, ó, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Qualquer novidade é só escrever aí que a gente vai fazer o possível para responder, tá bom? Tchau, tchau.